Orai sem cessar. Quando se diz assim, orai sem cessar, não é para parar de comer, para orar, deixar de dormir, para orar, deixar de trabalhar, para orar. Não, irmãos. Orar sem cessar é orando quando você está se alimentando, orando quando você está dentro do ônibus. Você pode fechar seus olhos e falar com Deus em qualquer lugar, porque Deus está em qualquer lugar. Isso é orar e sem cessar. Orar e sem cessar. Orar é um ato de humilhação perante Deus. Todas as vezes que você curva a sua cabeça para falar com Deus, você está se humilhando diante de Deus. E quem se humilha para Deus, o próprio Deus o exaltará. Vamos falar sobre o jejum, né? O porquê praticar o jejum. Por que nós devemos jejuar? Primeiro, porque Jesus jejuou. Olha, irmão, depois de 40 dias e 40 noites jejuando, a primeira coisa que Jesus fez foi comer, não foi beber. Você está entendendo? Ele comeu e teve fome. Observa lá, e teve fome. Ele diz assim, teve fome e sede. Não. E teve fome. Vamos falar um pouquinho sobre o jejum de Jesus, para depois nós entrar aqui no assunto. O jejum de Jesus, observe. O jejum de Jesus, por outro lado, parece ter sido apenas de alimento, viu, irmãos? Não era de sede. O fato de ter tido fome e não sede após o jejum, como registra lá em Mateus 4:2, reforçado com Lucas 4:2. Dá para a gente pressupor que ele tinha bebido água durante os 40 dias. É uma preposição, não é uma coisa de certeza. Isso porque, se não o fizesse, exigiria a intervenção sobrenatural de seus atributos divinos, o que o tornaria incapaz de exercer o papel de sumos sacerdotes, né, bens eternos. Como homem, ele não podia lançar a mão de nenhum outro meio que não estivesse à disposição do crente cheio do Espírito Santo. Você pode acompanhar isso aí, essa parte que eu li, na Bíblia de Estudo Pentecostal. Tudo bem. Por que praticar o jejum? Primeiro, porque o jejum, irmãos, é um ato de consagração a Deus. Tá, irmãos? Quando uma pessoa se coloca diante de Deus para se consagrar a Deus, é se consagrar a Deus, irmãos. Você está entendendo? Ele não pode demonstrar para a sociedade, para aqueles que se aproximam dele, de que ele está jejuando. E as pessoas perceber que ele está jejuando. O jejum é entre você e Deus, é uma consagração a Deus. O jejum, irmãos, é parte do culto racional. Você pode ver lá, irmãos, em Romanos 12:1. Pois ele simboliza, irmãos, um ato de entrega sem reserva ao Senhor através do despojamento da própria carne. Quer dizer, você está você está se entregando por completo, irmãos, se entregando por completo.
embora seja uma prática distinta entre si mesma, a oração é a força que impulsiona-nos. Orai e jejuai. Isso depende da advertência de Jesus ao discípulo, que esclareceu, dizendo que certos tipos de demônio só saem com oração e jejum. Você não terá o poder de expulsar um demônio se você não orar e nem jejuar. Tá? Porque quando você ora e jejuma, talvez a sua carne fique fraca. E quando a carne fica fraca, o espírito fica forte. E quando você anda em espírito, o diabo não se aproxima de você. E ao ver você, ele vai dizer as mesmas coisas que eles disseram para Jesus quando Jesus chegou em Gadá. Já vieste nos atormentar? Irmãos, quem ora, quem jejuma a Deus, você deixa o diabo atormentado sem saber o que fazer. Irmãos, a tendência é ele fugir de você como eles fugiram de Jesus. Irmãos, aí você pode conferir Marcos 9, 29. Quando o crente se dedica à oração, o jejum é consequências natural. Irmãos, dificilmente você não vai orar para você não jejuar. Pois a comunhão com Deus leva a colocar suas necessidades físicas em plano secundário. Necessidades físicas ficará no segundo plano. Em primeiro plano, você tem a comunhão, tá certo, com Deus. Por que praticar o jejum? Porque libera o espírito para a comunhão com Deus. Terá um espírito liberado por Deus para uma comunhão. Outro efeito do jejum, irmãos, é que ele libera o espírito para entregar-se por inteiro, irmãos, por inteiro ao relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Você vai se entregar por completo e vai ter um relacionamento íntimo. Você sabe o que é intimidade, né? Intimidade. Por exemplo, Elias tinha uma intimidade com Deus. Eliseu também tinha uma intimidade com Deus. A intimidade de Elias com Deus era tremenda, que em vez de Elias ouvir Deus, Deus é que ficava sempre atento o que ele iria dizer. Ele ficava à disposição de Elias. Quando Elias disse assim, tranca as torneiras, Jesus foi lá e trancou. É como um pai e um filho. O filho, quando ele é bondoso para com o pai, aliás, o pai, quando é bondoso para com o filho, ele fica na expectativa de ouvir do filho o que ele deseja para ele suprir a necessidade dele ou o desejo dele. Então, isso é intimidade. Irmãos, à medida em que a carne se modifica, o espírito fica livre para exercício ou exercitar o que ele mais deseja. Incrível, né, irmãos? A oração é mais proveitosa, a meditação na palavra de Deus torna-se mais profunda e o senso de sua doce presença é visibilizado de forma intensa, irmãos. Visivelmente, a pessoa vai ver fisicamente que o Espírito Santo habita em você. O porquê praticar o jejum? Porque fortalece e combate, não é, irmãos, os embates espirituais. Irmão, quando você entra na presença de Deus para orar, é a mesma coisa que você está entrando numa guerra espiritual. Quando Jesus foi para o Getsemane, ele foi, certo,
de frente, ele foi de frente com Satanás. Bata de frente com Satanás através da oração e ele dá a marcha ré. Ele não suporta o crente que ora. Veja bem, irmãos. O jejum deve ser praticado com propósito bem definido. Claro. Entendeu? Todas as vezes que Jesus iria fazer um milagre, ele ia para a noite, lá orar à noite e conversar com o Pai. Tanto é que a multidão ficava no pé da montanha, do monte, esperando Jesus descer. Entendeu? Para praticá-lo melhor, o currículo na área da realização espiritual é presunção e anula os seus efeitos. Quem jejua não precisa trocar trombeta, não é? Sobre a sua espiritualidade. Ele não precisa dizer, eu sou espiritualmente um crente. Não, não precisa. Isso, a sua fisionomia, o seu andar, o seu falar, a sua maneira de agir, mostrará. Tá, irmãos? Os frutos dirão ao seu respeito. Eles mesmos irão falar, não é? Ao seu respeito. É como dizer assim, a manga vai dizer para o pé de manga que ela veio dele. Entendeu? Os frutos vão dizer quem é você, irmãos. São pelos frutos que nós conhecemos. Como é que se diz? A árvore. Entendeu? Uma das finalidades do jejum é humilhar-se diante de Deus, reconhecer sua soberania e admitir que nada é ante a sua imensa grandeza. Admita, irmãos. Enquanto você não admitir, fica ruim para você. Admita que Deus é soberano e é imenso a sua grandeza. Você pode ver Esdras 8:21. Ele é também, irmãos, uma arma. O jejum é uma arma de luta em embates espirituais contra as hostes do mal. Sua prática aparece na expulsão de demônio. Tá vendo, irmãos, como é que é as coisas? Irmãos, em decisões especiais da igreja e no fortalecimento da fé para enfrentar os problemas e as tentações pessoais. Se você não orar, se você não vigiar, se você não jejuar, você não tem forças para resistir às hostes infernais. O novo crente deve, portanto, aprender que o jejum é também um meio que está ao seu dispor para a batalha espiritual. Amém, irmãos? Vou só finalizar aqui. Praticar o jejum por quê? Ou por que praticar o jejum? Porque exerce poder medicinal sobre o corpo. Quando o Espírito bate em você, ele gruda em você, tá? Ele vai logo, a primeira coisa que ele vai fazer é te fortalecer, te purificar, tá certo? E vai andar contigo e vai orar em seu favor. Quando o jejum é praticado com propósitos espirituais, o poder medicinal exercido sobre o corpo é secundário, tá, irmãos? Entendeu? Mas não menos importante, zelar pela saúde também está implícito, claro, na palavra de Deus. O jejum, ele desintoxica o organismo. Você está com o seu organismo toxicado,
Ele elimina o excesso de reservas energéticas acumulada na gordura localizada. Torna o corpo mais ágil e menos sujeito a fadigas. E previne também um certo tipo de doenças. Vale a pena jejuar. Em razão, esta é a razão pela qual o jejum absoluto, sem água, não pode exercer exceder a 3 dias, tá? Você não consegue ficar, tá? Se a pessoa deixa de ingerir água por um período maior, as toxinas se acumulam, ao invés de ser eliminada pela água. Prejudica, né, a circulação sanguínea e o funcionamento normal dos rins. Por isso, beba. Podendo criar situações irreversíveis que ocasiona até a morte. Então, assim como você gosta de estar tomando água todas as horas, todos os segundos, exatamente para que o seu corpo funcione normalmente, você precisa também orar e jejuar para que você possa ter o poder de Deus sobre a sua vida e sair por aí pregando a palavra do Senhor Jesus e os sinais se cumprindo. Que Deus abençoe a todos os nossos queridos irmãos e amigos e amigas. Eu solicito que se inscrevam no canal, dê o seu sinalzinho de like e compartilhe o máximo isso entre os seus amigos. Fique com Deus e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém.